Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Lições de Camilo. Nesse programa que a gente comenta um livro, no momento o livro Educação e Vivências, de José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8, Drogas e Obsessões. Se você está chegando agora, você vai ver que diferente do nosso programa Refletindo com Emmanuel, nesse a gente não lê a lição inteira, porque é uma lição maior, mais extensa e tomaria muito tempo do nosso vídeo. Então, eu já li, vou trazer alguns breves comentários e fica o convite para que você leia o capítulo discutido a cada vídeo depois, com calma, refletindo e aprofundando ainda mais os seus conhecimentos. Então, retomando, capítulo 8, Drogas e Obsessões. E antes de entrar nas lições de Camilo mesmo, no que Camilo nos traz, eu vou recorrer ao livro Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, para a gente retomar o que é obsessão. Já que ele vai fazer essa relação entre drogas e obsessão, esses dois conceitos, esses dois fatos extremamente comuns no nosso dia a dia, a gente precisa entender o que é obsessão. E no começo do livro, no capítulo Examinando a Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda recorre a Allan Kardec, no livro dos Médiuns, para nos explicar que obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então aqui a gente já tem explícito o que é a obsessão. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E os maus, os espíritos inferiores, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Vamos então agora para as lições de Camilo em si. Ele começa esse capítulo nos trazendo, nos lembrando de que o nosso livre-arbítrio é inquestionável. Então, o livre-arbítrio de cada um, ele é como o timão, ele faz essa correlação, ele é o timão que cada um conduz a sua embarcação da vida. Todos temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe. A responsabilidade aumenta conforme a gente aumenta também os nossos conhecimentos. Eu não vou me estender aqui no que é livre-arbítrio, em como funciona, porque no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, uma das nossas obras básicas, das perguntas 843 a 850, os espíritos respondem as perguntas de Allan Kardec sobre o que é o livre-arbítrio, como que esse se dá. Então fica aqui essa sugestão de pesquisar no Livro dos Espíritos sobre o livre-arbítrio. Voltando a Camilo, ele diz então que é inquestionável o livre-arbítrio e essa nossa possibilidade de escolher o que a gente vai fazer. Mas, aliado a isso, ele já traz o primeiro alerta de que as inteligências desencarnadas se aproveitam disso para teleconduzir cada um de nós. Aqui começa a questão da obsessão. Lembra que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E Camilo diz, inteligências desencarnadas se aproveitam para teleconduzir cada um de nós. E mais, eles nos fazem acreditar que estamos exercendo nossa vontade própria. Como se, não, mas é meu desejo. Só que existe um outro espírito me teleconduzindo aqui. Por quê? Os espíritos que estão desencarnados e que buscam esse processo obsessivo, eles sabem dessa nossa liberdade de escolha. Sabendo dessa nossa liberdade de escolha, tendo a possibilidade de sintonizar com os nossos pensamentos e sentimentos, eles sabem onde que eles podem nos teleconduzir para satisfazer as necessidades e desejos deles. Aqui começa a entrar a questão das drogas.
Alguns dos espíritos desencarnados, eles não se desligaram completamente da matéria ainda. E eles ainda precisam desses prazeres mundanos, tais quais as drogas, para continuar preso ao mundo, para continuar preso à matéria. E ele vai se utilizar da liberdade de escolha de algumas pessoas que estão muitas vezes afastadas de elementos que contribuem para a nossa elevação, para satisfazer esses desejos pessoais deles, nos fazendo de presas. Então veja como que vai acontecendo esse processo obsessivo no que diz respeito às drogas. É inevitável dizer, os estudos científicos já dizem, as drogas trazem sim prazer. Isso não está em questão aqui, a gente não está dizendo que as drogas não geram isso, elas geram esse prazer, tanto que grande parte da população está presa a elas. A questão é que essas drogas trazem um prazer mundano, um prazer temporário, fugaz. Diferente do que a gente busca quando a gente se conecta com o espiritismo e entende que esse momento que a gente está vivendo, esses prazeres mundanos, eles são temporários, e não é esse o nosso objetivo principal. Existe algo para além daqui, existe algo maior do que isso aqui que a gente está vivendo. Mas retomando a Camilo, eu quero ler 2 trechos agora para a gente continuar nessa discussão. E o primeiro é o seguinte: o passo inicial para o despenhadeiro ou para o lodaçal é dado pelo indivíduo desarticulado dos bens da vida. Entretanto, a continuidade do horror, que de começo agrada, anestesia, excita e convence. Então, sim, a droga ela traz esses pontos de início, mas não é algo, como eu estava dizendo, eterno, não é algo que vai nos acompanhar por muito tempo. Ele é frágil. Os espíritos que querem o processo obsessivo, que querem se satisfazer, eles vão se aproveitar disso, evidentemente. É isso que eles estão precisando, é isso que eles querem nesse momento. E num processo obsessivo, eles vão de vítima em vítima. Então, se eu dou essa brecha agora, eles vão me utilizar, eles vão me teleconduzir, jogar essas influências e essas sugestões. Se eu capto, ótimo, eles ficam comigo. Eu viro presa deles, como disse Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Agora, quando eu começo a me trabalhar, quando eu entendo que, bom, não é isso que eu quero para mim, existe algo maior, que eu quero me aliar a isso, fico mais conectada com os espíritos benfeitores, esse espírito obsessor, ele percebe que ele não tem mais espaço para ele. E ele vai em busca de uma nova vítima. E aqui é outro ponto que eu queria comentar, que Camilo fala o seguinte: são várias as causas. Conforme a gente vai estudando espiritismo, a gente aprende que a obsessão tem várias causas. Pode ser por vingança, por simpatia, como foi o processo que eu acabei de descrever, ou por vingança. Se eu sou alguém, um espírito que esse irmão esteve preso na última encarnação, eu lhe fiz algum mal, ele quer me fazer mal agora. Então a gente tem um processo de vingança. E Camilo nos explica o seguinte: no vasto ambiente do uso de drogas pelo mundo afora, não encontramos um viciado que não esteja filtrando a energia venenosa e viciosa dos comparsas trevosos que, por vingança, por simpatia ou por oportunismo comum, locupletam-se nessas almas desatentas e invigilantes. O que é o oportunismo comum? Sou eu numa festa, me oferecem. Não, eu não gosto, eu não quero, mas eu tô na festa, eu tô ali mesmo, não tô fazendo nada, todos os meus amigos estão fazendo, então por que também não? Esse é o oportunismo comum. Às vezes esse espírito obsessor, ele nem foi comigo pra festa. Ele foi com meu amigo. Mas quando eu tô naquela roda, entro no jogo, entro naquela forma de estar, aquele espírito obsessor, ele vira e fala assim: opa, ali também tem uma oportunidade pra mim, naquela mulher. Então, talvez eu possa ficar próximo dela. Ela também vai por esse caminho. Então, essas são as 3 principais: simpatia, vingança, oportunismo comum. Olha que importante a nossa atenção. Ah, Laís, você tá dizendo então que não é pra eu ir pra festa porque na festa tem droga e lá eles vão me acompanhar? De forma alguma, não é isso.
Não é isso. A questão é a gente entender como que se dá esse processo obsessivo relacionado às drogas e estar mais consciente das escolhas que a gente vai fazer lá. Consciente, inclusive, de que às vezes a gente pode ser teleconduzido por esses espíritos que querem nos conduzir para um caminho que não é o que eu quero. E eu faço isso achando que é a minha liberdade de escolha. E depois, esse é o trecho inicial da lição de Camilo, desse capítulo 8, que já é muito denso. A gente já ocupou bastante tempo só com essa parte inicial. Mas depois Camilo vem com orientações, né? Bom, então você me falou tudo isso, você me explicou como que acontece e o que que eu faço. Existe algo que eu posso fazer? Sim, existe. Claro que existe. A gente precisa lembrar que a doutrina espírita ela é uma doutrina que ela também vem trazer soluções, ela vem trazer caminhos, cada um dentro da sua evolução, do seu processo evolutivo. Então, o primeiro que Camilo nos traz é para aqueles que vivem com drogaditos, e aqui eu adiciono aqueles que são ex-drogaditos, que estão tentando sair das drogas também, sintonia com os emissários do bem, como oração, evangelho no lar, uma leitura edificante. Então, esse é o primeiro, sintonia com os emissários do bem. Ainda nessa parte em que Camilo começa a nos trazer caminhos pro que a gente vive, eu acho importante ressaltar o seguinte. Quando a gente está falando de um processo obsessivo, a gente precisa lembrar que os espíritos não querem ser incomodados em seus interesses. Esses espíritos que estão exercendo o domínio, eles não querem ser incomodados nos seus interesses. De se manter preso à matéria, de buscar uma vingança, de continuar aproveitando desses prazeres mundanos estando desencarnado. Então, quando eles sentem que estão sendo atrapalhados e incomodados, a tendência é que eles ataquem mais. Então, quando um familiar de um drogadito começa a se esforçar na oração, a se conectar com os emissários do bem, a fazer o evangelho no lar, a frequentar a casa espírita, esses espíritos ficam mais irritados e eles vão atacar mais. Como que eles atacam mais? Eles vão agitar problemas íntimos. Então, se eu tô com um problema, por exemplo, com o meu marido, é como se eles vão, através de induções, de sugestões, me incitar ainda mais a ficar brava com o meu marido. Vão me trazer recordações que eu não gosto. Então, isso é agitar problemas íntimos. Começam a contribuir para problemas de saúde, na família, no emprego. Então, veja, eles vão atacando todas as áreas em que a gente existe, em que a gente frequenta, a fim de me atrapalhar, porque daí eu fico mais estressada, eu fico chateada e a chance de eu abrir as portas para as drogas, para as sugestões deles, aumenta. Olha como é um processo bem elaborado dos espíritos que tentam estabelecer esse domínio e estabelecer o processo obsessivo, né? Então, já encaminhando para o final, Camilo vem deixar como uma orientação muito grande a vinculação com os benfeitores. Diz que ela é fundamental. Por quê? Porque a gente tem brechas das nossas encarnações passadas. Não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos. Então, a gente tem, que ele chama de deslizes reencarnatórios. Os espíritos obsessores, esses espíritos que ele lá no começo chamou de inteligências desencarnadas, eles se aproveitam disso para desestimular o bem e a reforma íntima. E com isso eles me mantêm sob o domínio deles. Me mantêm, como disse Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sua presa. Então, agora realmente para fechar, qual que é a recomendação de Camilo e Raul aqui? Educação do espírito para evadir-se dos tormentos internos. Conforme a gente vai estudando Raul Teixeira e o Espírito Camilo, a gente aprende que um ponto nevrálgico, um ponto fundamental, basilar do que eles nos trazem de ensinamento é a importância da educação. Tanto que Raul Teixeira tem um belíssimo trabalho de educação de crianças em Niterói, chamado Remanso Fraterno.
muito semelhante ao que Divaldo faz em Salvador com a Mansão do Caminho. E a educação ali é fundamental. E aqui Camilo fala da educação do espírito para se evadir de tormentos internos. Aqui entra algo que nós aqui do Centro Espírita Caminho de Luz batemos tanto na tecla. Oração, leitura edificante, e que eu já falei hoje. Participar da casa espírita, das palestras públicas, realizar o evangelho no lar. Não tem segredo. Exige disciplina, exige o compromisso, mas é possível ser feito. É possível que isso aconteça. Tendo esse compromisso e essa disciplina, a gente se conecta com os benfeitores espirituais e ficamos mais protegidos dessas inteligências desencarnadas que querem estabelecer esse processo obsessivo, que querem estabelecer o domínio sobre nós. E as drogas é uma grande porta de entrada para que eles consigam realizar isso. Que as drogas, elas estão, de novo, o prazer mundano, fugaz, temporário, nos excita e depois nos traz uma depressão, nos deixa muito animados e muito eufóricos e depois tira o que a gente tem, nos tira do nosso emprego em casos graves, nos afasta dos amigos, do emprego, da família, nos deixa sem dinheiro e a gente vai indo para o fundo do poço. E muitos espíritos é exatamente isso que eles querem. Então eles se utilizam das drogas para estabelecer um processo obsessivo, e de um processo obsessivo é um caminho de mão dupla, né? As drogas para estabelecer um processo obsessivo e um processo obsessivo para que a gente afunde cada vez mais nas drogas. Para compreender isso também é legal assistir o vídeo anterior, que foi tratado o capítulo 7, que ele fala de drogas e tráfico, para a gente entender o que Camilo tem a nos dizer sobre o tráfico que acontece de forma tão ampla no nosso país. Espero que tenha sido uma contribuição para a reflexão e para o aprendizado de todos nós. Para a gente também é sempre legal gravar esses vídeos, porque a gente estuda, a gente precisa se aprimorar e compreender melhor a doutrina. Então, esperamos encontrar vocês no próximo momento. Que assim seja.